Bom dia para vocês. Hoje nós vamos estudar a sintaxe da frase, oração e período. É a matéria final da nossa apostila, tá bom? Páginas 20 e 21. Nós vamos rever a frase um pouquinho sobre a matéria da aula passada e vamos continuar com a matéria nova hoje, oração e período. Então aqui, de abertura, nós temos o título da matéria de hoje, que é sintaxe da frase, oração e período. Então, sintaxe significa o quê? Sintaxe é a função que cada palavra exerce dentro da frase, da oração e do período, não é? Então, vamos seguir comigo aqui a introdução dizendo que é frase, para rever. É todo enunciado com sentido completo, capaz de traduzir tudo aquilo que pensamos, queremos e sentimos, tá bom? Então, em outras palavras, a frase é um conjunto de palavras que tem sentido completo, tá bom? Inicia-se geralmente com uma letra maiúscula e termina-se com um ponto final, uma frase, tá bom? Continuando aqui, nós vamos falar sobre a frase nominal e a frase verbal. Então, a frase nominal, como o próprio nome diz, é aquela que não possui verbo. Exemplo, olá, uma única palavra com sentido completo que não tem verbo, frase nominal. Já a frase verbal possui verbo ou uma locução verbal. Exemplo, amanhã é outro dia. Tá vendo o verbo é ali sendo destacado dentro da frase? Constituindo assim uma frase verbal, porque possui um verbo. Outro exemplo, vamos estudar? Aqui nós temos um exemplo de uma frase verbal com uma locução verbal. Por que uma locução verbal? Porque aqui nós temos dois verbos seguidos um do outro. Isto nós chamamos de locução verbal. Então, aqui também nós temos uma frase verbal, que é uma frase que tem verbo. E no caso também uma locução verbal. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre a oração, tá bom? Então, a oração é um enunciado que se estrutura em torno de um verbo ou de uma locução verbal, tá bom? Eu vou puxar aqui um pouquinho para vocês entenderem melhor. Então, o que é uma oração? É uma estrutura que se concentra em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Exemplo, a população precisa de um saneamento básico. Tá vendo o verbo precisar ali sendo destacado? Portanto, aqui nós temos uma oração que se estrutura em torno de um verbo, no caso, o verbo precisar. Outro exemplo de uma oração. As estrelas parecem brilhar. Aqui nós temos uma oração que se concentra em torno de uma locução verbal. Parecem brilhar. Dois verbos seguidos um do outro, locução verbal. Aqui também nós temos um exemplo de oração, porque nós temos dois verbos se concentrando dentro de uma oração. Tudo bem? E o período? Vamos ver o que é período? Então, período é tudo aquilo que envolve as palavras. Só que esse envolvimento das palavras se concentra entre o início do período com uma letra maiúscula e o final do período com um ponto. Pode ser um ponto final, pode ser um ponto de exclamação, de interrogação, desde que se inicie esse período com uma letra maiúscula e termine com um ponto. Então,
Aqui diz o seguinte, que o período é uma frase que possui uma ou mais orações, tá bom? Então, o período também é uma frase verbal e a oração também é uma frase verbal, porque todos se concentram em torno de um verbo ou mais. Mas, continuando falando sobre o período, nós destacamos o período sendo simples ou composto. Então, nós temos dois tipos de período, o simples e o composto. O simples é aquele que possui uma oração. Então, se ele possui uma oração, ele vai ter apenas um verbo. Exemplo: comi muito durante o almoço. Olha o verbo comer ali destacado dentro do período. Aqui nós temos um período simples formado por uma oração, porque nós temos apenas um verbo se concentrando em torno desse período. Já o período composto já deduz que esse período possui duas ou mais orações. Quando que acontece isso? Quando o período possui dois ou mais verbos, certo? Exemplo: comi muito durante o almoço, passei mal e fiquei doente. Aqui nós temos um período composto formado por três orações. Por que três orações? Porque nós temos três verbos se concentrando dentro do período. Vamos ver, olha só. Comi muito durante o almoço é uma oração e é um período. Passei mal é uma oração e um período. E fiquei doente é outra oração e outro período. Mas todo esse período formado se concentra em torno de três verbos, formando três orações. Tudo bem? Então, para rever, período simples possui apenas uma oração, um único verbo. Período composto formado por duas ou mais orações, dois ou mais verbos. Frase nominal não tem verbo, frase verbal tem verbo. Agora vocês vão fazer os exercícios da nossa apostila. O número 3, este exercício aqui de fixação, e o número 5, tá bom? E em seguida, essa atividade extra que eu vou postar para vocês, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.